Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão conosco nesse exato momento para juntos ouvirmos a voz de Deus através de sua santa palavra. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 22, glórias a Deus, do versículo 14 a o 21, glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei os meus anjos para vos testificar essas coisas nas igrejas. Sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem quiser, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Meus irmãos, minhas irmãs e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, a palavra de Deus, ela ainda é fiel e verdadeira. E a palavra de Deus ainda restaura, renova, e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Por isso, meus amigos e minhas amigas, aqui no livro do Apocalipse, onde nós lemos Apocalipse capítulo 22, do versículo 14 a o 21, o primeiro versículo já diz, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. É pela porta que você vai entrar. Jesus, ele falou assim, eu sou a porta, e aqueles que entram por mim encontrarão vida. Então, Jesus é a porta. A palavra de Deus é o endereço para o caminho que é Jesus Cristo. Por isso, você precisa se lavar em Deus. Como? Ouvindo a palavra de Deus, obtendo fé e se arrependendo de todos os vossos pecados, desde o menor ao maior. E os versículos adiante continuam. Irmão, que pecado é esse? A Bíblia demonstra. Vamos lá. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama a mentira. Por isso, meus amigos e minhas amigas, viva a verdade, ande na verdade, busque a verdade, esteja com Jesus, que é o autor da verdade, porque todos aqueles que estiverem pecando contra o Criador, contra esse Deus que fez o céu e a terra, não vai herdar o reino dos céus, porque só vai herdar o reino dos céus se você estiver em obediência o que está na palavra de Deus. Porque a Bíblia é bem clara dizendo, vai ficar de fora. Se a Bíblia diz que vai ficar de fora, vai ficar de fora. E tem mais, o recado de Jesus é, e eu, Jesus, versículo 16, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Meus amigos e minhas amigas, é através de Jesus que você vai ter vida. É através da palavra de Deus que você vai compreender em qual caminho você está. Sabe por causa de quê? O Espírito Santo quer te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é através do Espírito Santo que Ele vai fazer a obra em vossas vidas. É o Espírito Santo que vai te guiar em toda a verdade. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 17 diz, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que água é essa? É o manancial de rios de água viva, que é a palavra de Deus. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Qual é o alimento que tem chegado ao teu ouvido? O que você tem buscado? Aonde que essa
fonte que você tem indo? Essa fonte jorra águas vivas, que é a palavra de Deus, ou joga águas sujas? Porque as águas sujas, nem tudo é o que está escrito e distorce a verdade. Mas aqui diz, aqui está o remédio de Deus para aqueles que querem ser abençoados, que é a sua santa palavra. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. Por isso, meus amigos e minhas amigas, se não for conforme está escrito, a Bíblia diz, nunca herdareis o reino dos céus. Ó, se tirar, ainda é pior ainda. Ó. Se alguém tirar, ó, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa a mais, quer dizer, acrescentar a mais, falar o que não está escrito aqui, você está acrescentando a mais. Estão inventando muita coisa por aí. Olha, detalhe. Glórias a Deus. Deus instituiu cargo e funções de acordo com a vida de cada um, porque está escrito. Não podemos aumentar, não podemos diminuir, temos que ir retinho, conforme diz a palavra do Senhor. Se acrescentar a mais, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrito nesse livro. Quando eu vou para o antigo Egito, aonde Deus foi libertar o povo dele através das pragas que enviou sobre o Egito, imagine, irmão, só as pragas do Egito, mas a Bíblia está detalhando todas as pragas que estão escritas nesse livro. São muito mais pragas. O Egito só sofreu a introdução das pragas, mas de acordo com a Bíblia e de acordo com o que está no livro de Deuteronômio, é muitas pragas. Por isso, saia fora disso. Se você ouvir alguém querendo acrescentar alguma coisa a mais, não aceite, para que as pragas que está escritas aqui não venham te alcançar. E vamos mais, versículo 19, se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Deus tirará a salvação, pode esquecer. Se você tirar o que está escrito e falar que nem tudo é o que está escrito, pode esquecer a salvação, porque a salvação da alma é a coisa mais importante que o ser humano pode obter. Se você tirar o que está na Bíblia dizendo que nem tudo é o que está escrito, você não vai se salvar, porque para se salvar tem que obedecer o que está na palavra de Deus. Se você obedece o que está na palavra de Deus, você vai morar nesse reino dos céus. Olha como esse céu é bonito, olha como esse céu é lindo. Deus quer salvar você, quer salvar a tua família. A própria Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E tem mais, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora, vem Senhor Jesus, e mais, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja verdadeiramente ali, ensinando o evangelho da luz. E que evangelho é esse, irmão? É esse aqui, ó. É o que está na palavra de Deus. É isso que eu estou mostrando, é isso que eu estou falando, é isso que eu acabei de ler, é isso que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Se você segue o que está na palavra de Deus, você vai se salvar. Agora, se você não segue o que está na Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a palavra de Deus, pode esquecer a salvação. Você está perdendo tempo na igreja. Para isso, obedeça tudo que está escrito na palavra de Deus. E aí sim, além de te salvar, vai salvar os que estão próximos de ti e ainda vai salvar toda a tua família. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus e glórias a Jesus. Aqui, ó, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. É essa palavra que você tem que obedecer e seguir até o final. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus.